Olá, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é a professora Natália e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de polaridade e geometria molecular, que está na apostila 2, né, unidade 4. Nós já resolvemos todos os exercícios, né, da sessão para casa dessa apostila. Então, eu trouxe aqui para vocês, né, alguns exercícios extras, ok? Então, vamos começar. Um elemento X de número atômico igual a 1 combina-se com Y de número atômico igual a 7. O composto formado tem, respectivamente, a forma molecular e forma geométrica. Então, vamos lá, X igual a 1, né? A gente até já sabe que ele é o hidrogênio, né? Mas ele, né? Vamos fazer como se a gente não soubesse quem é o X, né? Ele teria a distribuição eletrônica 1s1, né? Camada K com 1 elétron. Y tem 7, né, de número atômico, né? Então, a gente vai fazer a distribuição eletrônica dele, 1s2, 2s2, 2p3. Camada K com 1 elétron, camada K com 1 elétron, camada L com 5 elétrons, certo? Ou seja, Y tem 5 elétrons na última camada, certo? Precisa fazer 3 ligações. E X, que tem 1 elétron na última camada, faz uma ligação, né? Então, para eu completar essas 3 ligações que Y precisa fazer, eu vou precisar de 3 átomos de X, né? E a gente pode perceber também que sobraram, né? Esse par de elétrons aqui sobrou, né? Esse par de elétrons, ele vai repelir os elétrons da ligação, né? Então, essas ligações vão ficar mais para baixo, para ficar o mais distante possível desses pares de elétrons, minimizando a repulsão. Então, nós teremos o par de elétrons aqui, né? E aqui os elementos X, né? Formando, então, uma pirâmide. Então, a minha geometria aqui é piramidal, né? E a minha fórmula molecular, né? Eu tenho 1Y e 3x. Então, aqui a nossa resposta é a letra B. O conhecimento das estruturas das moléculas é um assunto bastante relevante, já que as formas das moléculas determinam propriedades das substâncias, como odor, sabor, coloração e solubilidade. As figuras apresentam as estruturas das moléculas de dióxido de carbono, água, amônia, metano, ácido sulfídrico e a fosfina. Quanto à polaridade das moléculas, considere as moléculas apolares. Então, o que vai acontecer nessa primeira molécula aqui? Aqui nós temos o oxigênio, que é mais eletronegativo que o carbono, então ele vai puxar os elétrons no sentido dele. Só que esse oxigênio aqui também vai puxar. E esses dois vetores que têm a mesma intensidade, eles se anulam. Como eles se anulam, então, né, aqui, essa molécula aqui, ela vai ter um momento de polo igual a 0. Então, é uma molécula apolar, ok? Aqui, a gente tem na água, né, o oxigênio mais eletronegativo, né? Então, ele vai puxar os elétrons mais em direção a ele. Então, aqui em cima eu vou ter uma carga parcial negativa sendo formada e os hidrogênios vão ficar com carga parcial positiva, certo? Essa divisão de cargas faz com que o momento de polo seja diferente de 0. Então, essa é uma molécula polar, ok? Aqui, a amônia, mesma coisa, ó, ela vai puxar aqui, o nitrogênio vai puxar os elétrons, aqui em cima vai se desenvolver uma carga parcial negativa e uma carga parcial positiva, né? Divisão de cargas, então, molécula polar, certo? Aqui no metano, ó, o carbono é o mais eletronegativo, vai puxar para ele, certo? Só que todos esses vetores aqui, eles vão se anular, certo? O somatório desses vetores, a resultante desse vetor, vai ser igual a 0. Então, mais uma vez, eu vou ter um momento de polo igual a 0. Então, essa molécula aqui também é apolar, certo? Aqui no ácido sulfídrico vai acontecer a mesma coisa que na água, né?
carga parcial negativa, carga parcial positiva, e aqui na fosfina mesmo que na amônia, certo? Então, essas moléculas aqui são polares e CO2 e CH4 são apolares, certo? Ele está querendo moléculas apolares, então CH4 e CO2. Questão número 3. De acordo com a teoria da repulsão dos pares eletrônicos, a camada de valência, os pares de elétrons em torno de um átomo central se repelem e se orientam para o maior afastamento angular possível. Considere que os pares de elétron em torno do átomo central podem ser uma ligação covalente, simples, dupla ou tripla, ou simplesmente um par de elétrons livres, sem ligação. Com base nessa teoria, é correto afirmar que a geometria do dióxido de carbono é... Então, dióxido de carbono, quem é o dióxido de carbono? É o CO2, certo? A gente olhando lá na tabela periódica, a gente vê que o carbono está no grupo 14. Isso quer dizer que ele tem 4 elétrons na sua última camada e precisa fazer 4 ligações para completar 8 elétrons. O oxigênio está no grupo 16. Então, ele tem 6 elétrons na sua última camada e, e precisa fazer 2 ligações para completar 8 elétrons, certo? Então, ó, o oxigênio vai fazer aqui, ó, 1, 2, esse oxigênio também, 1, 2, assim o carbono fez as 4 ligações que ele necessitava. Como não sobraram nenhum par de elétrons no átomo central, então não vai haver a repulsão, né, desse par de elétrons que sobra no átomo central com as ligações. Então, essa molécula vai ficar com essa geometria aqui. Todos os átomos na mesma linha, então é a geometria linear. Número 4. Com base nas estruturas dos compostos e nos valores de eletronegatividade apresentados na tabela periódica, assinale a opção que apresenta um composto cujo momento dipolar é zero. Para o momento dipolar ser igual a zero, né? A gente está querendo dizer que achar uma molécula apolar, ok? Então, vamos ver a água, né? A gente já viu a estrutura da água nos slides anteriores, né? E a gente viu que há uma separação de cargas, porque o oxigênio vai puxar esses elétrons mais em direção a ele, certo? Então, a gente vai ter a separação de cargas. Então, aqui o momento dipolar não é igual a zero, é diferente de zero, ok? Na letra B, a gente tem o etanol, que é um álcool, certo? Essa aqui é a estrutura do etanol, ok? É uma estrutura um pouquinho mais complexa, mas a gente vê que a gente tem o oxigênio, que é o mais eletronegativo de todos, né? Então, ele vai puxar no sentido dele, né, os elétrons, então a gente vai ter uma molécula polar mais uma vez. Na letra C, a gente tem o BeH2. O berílio ele tem aquela seçãozinha, né, da contração do octeto, que ele se satisfaz com menos de 8 elétrons na última camada. Então, o berílio vai fazer só 2 ligações e ele vai ter uma estrutura linear, certo? Aqui, ó, eu tenho os meus vetores em posições opostas se anulando. Então, aqui eu vou ter o momento dipolo igual a zero, certo? Então, a minha resposta correta é a letra C, ok? Na letra D, a gente tem a estrutura parecida com a do etanol, né? A gente teria isso aqui. E o cloro é quem vai puxar os elétrons na direção dele, né? O cloro vai ficar parcialmente negativo e aqui o carbono positivo. E na letra E, HF, o flúor, que é o mais eletronegativo da tabela periódica, vai puxar em direção a ele. Então, ele vai ficar aqui, ó, negativo e o hidrogênio positivo. A luz azulada que brilha e se movimenta, vista às vezes em pântanos e cemitérios, resulta da inflamação espontânea da fosfina e outros gases liberados de matéria orgânica em decomposição. A molécula da fosfina apresenta a geometria molecular. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá na tabela periódica
vai encontrar o fósforo e vai ver que ele está no grupo 15, logo abaixo do nitrogênio. Se ele está no grupo 15, quer dizer então que ele tem 5 elétrons na última camada, né? E ele precisa de 3 ligações para completar o octeto. O hidrogênio, né, tem um elétron na última camada, vai fazer uma ligação, né? Então, eu tenho 3 hidrogênios, o fósforo precisa de 3 ligações, vai fazer essas 3 ligações aqui com o hidrogênio, uma com cada hidrogênio. Sobrou esse parzinho de elétrons, né, que vai causar uma repulsão aqui nas ligações. Então, a fosfina, né, ela vai ter a geometria, né, semelhante a uma pirâmide, certo? A geometria piramidal, certo? Então, aqui a nossa resposta é a letra C. Questão número 7. Em 1997, comemoraram-se 100 anos da descoberta do elétron. Entre outros fatos importantes, a distribuição dos elétrons em uma molécula permite classificá-la de acordo com a sua polaridade. Para isso, é necessário conhecer a geometria da molécula e a polaridade das suas ligações. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. As moléculas simétricas sempre são apolares. O que é uma molécula simétrica? Você consegue traçar um eixo de simetria nela. Uma metade dela é igual à outra metade. Vou desenhar aqui o exemplo de uma molécula simétrica, que é a água, certo? A água é uma molécula simétrica. Ó, a gente pode passar aqui um plano de simetria. Essa metade aqui é exatamente igual a essa metade aqui, espelhada, certo? Porém, a gente sabe que essa molécula, ela é polar, porque o oxigênio é mais eletronegativo, puxa os elétrons em direção a ele, certo? Então, nem toda molécula simétrica é apolar, ok? Letra B. O gás carbônico possui ligações polares, mas sua molécula é apolar e sua geometria é linear. Então, o gás carbônico, que nós já vimos a estrutura dele, né? Ele realmente é linear. O que acontece? O que significa ligação ser polar, mas a molécula é apolar? Será que isso é possível? O que é uma ligação polar? Entre carbono e oxigênio, a gente tem um mais eletronegativo. Sempre que a gente tem 2 átomos diferentes fazendo ligação, um deles vai ser mais eletronegativo. No caso aqui é o oxigênio. Então, aqui o oxigênio está puxando mais os elétrons, certo? Os elétrons estão mais perto do oxigênio. Então, essa ligação é polar porque ela está ocorrendo entre 2 átomos diferentes, um mais eletronegativo que o outro. Porém, como o outro oxigênio também puxa, né? O somatório dos vetores é igual a 0, então a resultante final dos vetores vai ser igual a 0, então a minha molécula vai ser apolar. Cada ligação aqui é polar, porém no total a molécula é apolar. Então essa afirmativa aqui está verdadeira. Vamos ver por que as outras estão falsas. A amônia possui geometria piramidal e é polar. Então, a amônia, né? NH3, a gente já desenhou a amônia. Ela realmente é piramidal e tem a separação de cargas, né? Então, ela é polar. O cátion amônio também possui geometria piramidal, mas é apolar. Quem é o cátion amônio? É o NH4+. O que acontece com esse cátion? Como ele é formado? Quando a amônia encontra um íon H+, é um hidrogênio que perdeu seu elétron, ela pode fazer uma ligação com ele. Porém, esse hidrogênio ele não tem mais elétrons. Então, como é que vai ocorrer essa ligação? Vai ser uma ligação coordenada, em que o par de elétrons compartilhado vai partir de um único átomo, que é o nitrogênio, certo? Ele vai compartilhar o seu par de elétrons com esse hidrogênio, né? E vai fazer 4 ligações, uma com cada hidrogênio.
Porém, agora, essa geometria não é piramidal. Essa geometria é tetraédrica, assim como do CH4, certo? Então, aqui que está o erro, ela não é piramidal, ok? D. As moléculas apolares apresentam forças intermoleculares do tipo ponte de hidrogênio. A gente ainda não falou disso, tá? O nome ideal, na verdade, é ligação de hidrogênio, mas as moléculas apolares, elas não apresentam ligações de hidrogênio. A gente vai ver que a ligação de hidrogênio ocorre quando eu tenho um átomo de hidrogênio ligado ao flúor, ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio, certo? Não em moléculas apolares. Letra E. A água é uma molécula polar e, dessa maneira, dissolve com facilidade hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são compostos formados somente por carbono e hidrogênio. Porém, todos os hidrocarbonetos são apolares, certo? Todos os hidrocarbonetos. E a gente sabe que a água, né, por ser polar, ela vai dissolver substâncias polares e não substâncias apolares. Então, esse é o erro dessa questão, ok? Questão número 8. O oxigênio e o enxofre formam óxidos SO2 e SO3. Embora a eletronegatividade do enxofre seja 2,5 e a do oxigênio 3,5, a molécula SO2 é polar, enquanto a do SO3 é apolar. Explique a razão disso. Então, para a gente explicar, a gente vai ter que desenhar essas estruturas. Lembrando que o enxofre, né, que está no terceiro período, ele tem uma exceçãozinha com ele, que ele participa daquela regrinha, né, da expansão do octeto. O que significa isso? Que ele pode fazer ligações e ficar com mais de 8 elétrons na última camada, que é o que vai acontecer aqui nos dois casos, com o SO2 e o SO3. O enxofre ele tem 6 elétrons na última camada. Vamos fazer primeiro o SO2, tá? Ele precisaria só de 2 elétrons para completar o octeto, mas ele pode ficar com mais, né? E o oxigênio, ele também tem 6 elétrons. O oxigênio que está no segundo período, ele não consegue expandir o octeto, ele fica exatamente com 8 elétrons na última camada. Então, o que acontece? Fiz essas duas ligações aqui com oxigênio, né? Então, esse oxigênio aqui está completo. Opa! E agora, a gente vai fazer duas aqui com esse oxigênio, né? Então, no total, o enxofre ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elétrons, permitido para o enxofre, certo? Porém, como sobrou esse par de elétrons aqui, o que vai acontecer? Vai haver uma repulsão entre esse par de elétrons que sobrou e os elétrons da ligação. E essa geometria aqui, né, essas ligações vão ficar mais para baixo e essa geometria aqui é angular, certo? A gente sabe que o oxigênio é mais eletronegativo, então, ó, eles vão puxar para baixo aqui a carga. A gente vai ter uma carga parcial negativa aqui e uma carga parcial positiva aqui. Molécula polar, porque eu tenho a divisão de cargas, ok? Agora vamos fazer para o SO3, né? SO3. Aqui a gente tem o SO2. Vamos fazer agora por SO3. O que é o SO3? Vamos lá, o enxofre, né? Com seus 6 elétrons. O oxigênio, os 3 oxigênios também com 6 elétrons. E a gente sabe que o enxofre vai fazer 2 ligações com cada oxigênio. Então, ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Todos os oxigênios com 8 elétrons. O enxofre com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elétrons. Como não sobrou nenhum elétron no átomo central,
que vai acontecer? Os oxigênios vão se posicionar para ficarem o mais distante possível um dos outros, certo? E essa posição, né, para que eles fiquem distantes, é a posição dos vértices de um triângulo, né? Essa molécula, então, vai ser trigonal plana. E cada oxigênio vai puxar numa direção diferente, oposta da outra, certo? Em sentidos opostos. Então, nesse cabo de guerra aqui, nenhum dos oxigênios vai vencer, né? Então, o momento polar de polo aqui é igual a zero. E essa molécula, então, é apolar, ok? Questão número 9. Os desenhos podem representar... vamos lá. Os desenhos são representações de moléculas em que se procura manter proporções corretas entre os raios atômicos e distâncias intermoleculares. Os desenhos podem representar, respectivamente, as moléculas de... Então, aqui, aqui nós temos uma estrutura linear, né? Os dois átomos na mesma linha, né? Um átomo preto, né? Bem maior do que o átomo branco aqui. Aqui nós também temos uma molécula linear, né? O átomo mais preto aqui, né? Os outros cinzas aqui. Esse átomo igual a esse, né? E aqui nós temos uma geometria piramidal, certo? Os átomos estão como se fosse nos vértices de uma pirâmide, certo? Então, o que a gente tem que levar em consideração? Os tipos de átomos que tem, o número de átomos que tem, certo? E também a geometria, né? Para a gente marcar a nossa resposta certa. Por exemplo, letra A. Na letra A, ele está dizendo que o primeiro é o oxigênio. Quem é o oxigênio? É o O2. Pode ser o O2? Não pode ser o O2, porque a gente está vendo que os átomos são diferentes, né? Estão representados por esferas diferentes. E o O2 são dois átomos iguais, então não pode ser o O2, certo? Na letra B, pode ser o cloreto de hidrogênio? Quem é o cloreto de hidrogênio? É o HCl. Pode ser o cloreto de hidrogênio, porque é uma molécula linear, né? H, fazendo uma ligação com cloro, né? E dois átomos de tamanhos diferentes. Beleza. Aí ele está dizendo que o composto 2 é a amônia. A amônia é o NH3, certo? Eu precisaria de 4 átomos no total e a gente vê que aqui a gente só tem 3 átomos. E além disso, a geometria da amônia é piramidal e essa aqui a gente viu que é linear. Então não pode ser a letra C. A letra B. Vamos ver a letra C agora. Monóxido de carbono. Pode ser o monóxido de carbono? O monóxido de carbono é o CO. São 2 átomos diferentes, né? Eles se ligam através de uma ligação tripla. Então, poderia ser um monóxido de carbono, sim, tá? Apesar de que os tamanhos estão bem diferentes aí, mas poderia ser. Dióxido de carbono 2, pode ser o dióxido de carbono? CO2, né? Eu poderia ter aqui o átomo de carbono e aqui os átomos de oxigênio. CO2 a gente sabe que é uma estrutura linear, então ok. Ozônio, quem é o ozônio? O3. A gente vê no nosso desenho que a gente tem 2 elementos químicos diferentes, então não pode ser o ozônio, ok? Então só pode ser a letra D, né? Cloreto de hidrogênio, né, que a gente viu, linear, né? Depois o hidróxido de carbono, que a gente viu também linear, né? Aqui eu teria carbono, oxigênio, oxigênio. Cloreto de hidrogênio eu teria cloreto, hidrogênio. E por último, né, é a amônia, que é o NH3, né? Eu teria aqui, nitrogênio, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. E a gente sabe que a amônia realmente tem uma geometria piramidal, né? Então, nossa resposta certa é a letra D. Nossa última questão. A figura mostra modelos de algumas moléculas com ligações covalentes entre seus átomos. Analise a polaridade dessas moléculas
sabendo que a propriedade depende da diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão diretamente ligados. Nas moléculas apresentadas, átomos de elementos diferentes têm eletronegatividades diferentes. E da forma geométrica das moléculas. Então, o que ele quer é que a gente analise a polaridade, diga se é polar ou apolar, ok? A gente não sabe aqui quem é esse átomo central, quem são os átomos periféricos, né? Mas a gente vê aqui que a gente tem as direções, né, os sentidos em direções opostas. Então, nesse cabo de guerra aqui, o momento de polo, né, seria igual a zero. A gente não tem uma separação de cargas, porque todos os átomos vão puxar em direções opostas com a mesma força, ok? Aqui, ó, a gente também tem, ó, vetores em direções opostas, certo? Então, mais uma vez aqui, o momento de polo é igual a zero. Essas duas moléculas são apolares, né? Apolar, apolar. Aqui, nessa segunda molécula, né, na letra C, nós temos, né, provavelmente a água, né, uma separação de cargas. Esses vetores não se anulam. Então, se os vetores não se anulam, a gente tem aqui uma molécula polar, ok? E aqui uma molécula diatômica, né? Um elemento diferente do outro. Então, eles vão puxar em um deles, né? Que é o mais eletronegativo, vai puxar no seu sentido. Então, a gente vai ter a separação de cargas. Mais uma vez, nós temos aqui uma molécula polar, porque a gente tem essa separação de cargas e o momento de polo é diferente de zero, ok? Então, pela aula de hoje é só. Vejo vocês na semana que vem.